pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um Economia Tudo. Mauro, Bolsonaro. O Bolsonaro a gente já falou no último, aliás, te convido a você que não assistiu o nosso último programa, nosso último Economia Tudo, a gente falou. Bolsonaro chegou lá, Sim. Vai ser o novo presidente do Brasil em 2019, a gente já avaliou aqui as propostas da economia dele, para a economia dele, e tem uma proposta que está causando dúvida, o pessoal que nos segue está perguntando, que é sobre as reservas internacionais. Certo. O Paulo Guedes, que vai ser o futuro super-ministro do Bolsonaro, ministérios ligados à economia vão todos virar um só, ele vai ser o super-ministro, ele falou em campanha de vender parte dessas reservas. A discussão que o Paulo Guedes está trazendo é o seguinte, é para abater um pouco da dívida pública brasileira. Só uma coisa antes, as reservas brasileiras são enormes. Enormes, né? Eu estava dando uma olhada agora, esses números variam bastante entre os países, mas está ali entre as 10, com certeza, maiores do mundo. 380 bilhões de dólares. O Brasil tem o maior colchão aí, um dos maiores colchões de dinheiro. Do mundo. Elas cresceram muito no período 2006 a 2012, mais ou menos, e aí depois elas estabilizaram. Então, a questão é para que o governo usa a reserva? A reserva é uma forma de ele meio que interferir no mercado de dólar, para mexer no preço do dólar, que é o mercado de câmbio. Então, por exemplo, se tem uma pressão para o dólar ficar muito barato e ele não quer que isso aconteça, ele entra no mercado comprando dólar. Então, isso que aconteceu nesse período, tinha uma pressão para que o dólar caísse, então era um período que ele estava abaixo de 2, liberando até 1,5. Por algum motivo ele não quer que ele vá para baixo, por exemplo, que pode prejudicar exportadores, então ele vai lá e compra esse excesso de dólar e mantém a cotação. Então estava embicando para baixo, estava entrando muito dinheiro no Brasil por causa era a época das commodities caras, que a China estava crescendo, era também uma época que o Brasil ganhou grau de investimento, então estava entrando muito dinheiro. Então tinha uma pressão para o dólar ficar barato, estava entrando muito dólar. Eu lembro ali na época do Manteiga, ainda ministro da Economia, que tinha uma pressão porque o dólar estava muito próximo de 1,60. Era isso aí. Hoje a nossa discussão é que o dólar está quase a 5, 6. Isso, mas só lembrando que 1,60 naquela época não é exatamente 1,60 hoje. Tá? Isso, não é exatamente. Tem inflação do Brasil, inflação dos Estados Unidos. A conta que eu fiz que é 1,78, que é o dólar que ele estava no começo de 2010, seria equivalente a 2,56 hoje, o que é muito mais baixo do que 3,80 que a gente tem hoje, né? Então, de fato, tinha essa preocupação que ele estaria apreciando demais. Isso aí poderia ser prejudicial para a indústria exportadora, por exemplo. E aí o governo entrou comprando dólar. Então, as reservas elas aumentaram 6 vezes nesse período. É muita coisa, né? É muita coisa. É impressionante o que aconteceu. E hoje a gente tem um colchãozão, muito em parte por causa dessa época. Certo. Né? E esse colchãozão que hoje permite que o Brasil, então, se proteja quando tem esses abalos internacionais. Isso. E se a gente vender essas reservas, como é que faz? Então, essa é a questão. Então, o benefício que você tem de ter um colchão tão grande é que você fica menos exposto a essas crises internacionais, a saída rápida de dinheiro, e aí começa a afetar a economia e afetar a cotação do dólar também. Né? Então, se a gente comparar, por exemplo, pega a crise na Turquia que aconteceu agora, vê o que aconteceu com o Brasil e com a Argentina. Certo. A Argentina tem muito pouca reserva. Eles, inclusive, estão com um programa junto ao FMI para aumentar para ter mais grana. Então, eles ficam muito suscetíveis a esses movimentos. Então, começa a sair dinheiro do país, começa a pressionar o câmbio, e aí você tem um movimento em bola de neve, né? Porque você tem duas coisas. Tem gente que quer garantir um dólar, por exemplo, importador, quer garantir uma quantidade de dólar para não ficar correndo o risco de ele aumentar mais, então vai comprar dólar. E tem gente que está jogando contra, apostando contra a moeda mesmo, para comprar porque acha que ela vai aumentar mais ainda. E esse movimento faz com que ela aumente, que o dólar aumente mais ainda. Agora, se você tem um colchão, o Banco Central fala assim, vocês podem ver que nem uns loucos aqui, eu tenho uma arma do tamanho do mundo para garantir o preço. Para garantir o preço aqui. Então eles sabem que o Banco Central não vai deixar, ou pode não deixar isso acontecer, e aí diminui até a incidência de ataques. É que nem a gente estava brincando aqui um pouco antes de gravar o vídeo, é que nem o país tem a bomba atômica, né? É bom ele não usar. Isso, não vai usar, mas Mas todo mundo tem medo. Todo mundo tem que saber que ele pode usar, né, no caso, para não ser atacado. Então é mais ou menos isso. O Brasil tem uma quantidade boçal de reserva. Se alguns investidores quiserem atacar a moeda brasileira, não vão ter muito sucesso. Então isso também, se ocorrer uma crise, ela não vai ser tão forte, que tem condição de segurar, e também diminui a incidência de crises, né? Bom, você está falando aqui do lado do benefício de ter uma reserva bem gorda para o país.
Mas não custa nada, custa... Não, custa sim, custa e não é pouco, né? Então é o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Então, o que está acontecendo? O país ele tem um ativo, como se fosse uma poupança, em títulos da dívida americana. Tá. O juro da dívida americana é baixinho. De pouco. E o país tem dívida que paga coisa parecida com a nossa Selic, Certo. que é muito mais alta. A Certo. Selic está caindo, mas ainda ela é bastante alta na comparação internacional. Então pensa que você tem uma caderneta de poupança de R$1.000 e ela te paga 6% ao ano, por exemplo, e aí você tem uma dívida no banco de R$1.000 também e você paga 20% de juros. Você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, porque você está no ativo e passivo, você está no 0 a 0, só que o juro que você está recebendo da poupança é menor que o juro que você tem que pagar. Então esse é mais ou menos esse o problema do custo das reservas. Eu tenho um ativo pagando juro baixo e um passivo que eu tenho que pagar um juro alto. E esse custo seria como se, sei lá, tô pensando aqui, seria como se fosse um seguro aí que o Brasil paga para ter a segurança de ter essas reservas. Isso, exatamente. Mas assim, é reserva pra caramba. Quanto mais reserva, maior esse custo de oportunidade. Mais caro. Bom, a gente já falou aqui que a gente tem no Brasil bastante coisa em reserva. Lembra que a dívida é alta, então E a dívida é alta e é cara. alta Então se você cara. conseguir abater, é uma coisa boa. Faz sentido, então, usar a parte das Então, reservas para eu diminuir? imagino, é difícil dizer isso. Assim, se você olhar para no FMI, eles têm mais ou menos um indicador de se as reservas são altas ou baixas, são excessivas. Eles dizem que o Brasil está um pouquinho acima do excessivo. Então, eu pessoalmente acho que valeria vender um pouco, mas também não tenho certeza disso. Assim. Mas o quão isso acho que precisaria testar e aos poucos. E o quão isso seria significativo na própria dívida. Isso. Lembrando que as reservas são grandes e a dívida também é alta. Então, acho que a questão é essa, verdade. Como economia, a gente sempre lembra que não é simples, né? Quando a gente tem uma dívida em casa e um dinheiro parado, é melhor usar esse dinheiro para pagar a dívida. Claro, No caso do país, que envolve muito mais coisa. Não, e não só isso, ele tem esse colchão, né? A gente falou aqui, ele tem um benefício de ter isso. Então ele está abrindo mão de parte desse colchão, né? Não é simples assim. Não é simples assim. O que a gente está tentando levantar aqui são os custos e benefícios dessa operação. Mauro, quando a gente tem uma dívida na nossa casa, você está com uma dívida muito forte, se você tem uma casa muito cara, um carro, você pensa, vou vender isso aqui para cortar essa dívida. Claro. A dívida do Brasil, a gente vem batendo na tecla aqui bastante desde o começo do porquê, não para de subir. É isso. Faz sentido então pegar um pouco da reserva lá no colchão, pagar essa dívida? Você não vai conseguir pagar ela inteira. Então a questão é isso, você consegue diminuir o custo de carregá-la, né? Porque você tem esse descasamento de juros, ele diminui, mas você perde um pedaço do colchão, que é aquela segurança que te dá. Então esse é o trade-off. Mas assim, acho que a outra questão é o seguinte, olha, vendeu, resolvidos todos os problemas? Não, o problema é que o país gasta, o governo gasta mais do que arrecada, ele tem um déficit. E esse déficit ele fica alimentando a dívida. Então se o Brasil pega e vende um pedaço das reservas e diminui a dívida, mas não resolve o problema do déficit, que é essa diferença entre gasto e arrecadação, daqui a pouco a dívida começa a crescer de novo. Então é como se eu tivesse, por exemplo, eu tô com um problema em casa que eu não consigo controlar os meus gastos. Aí o que eu faço? Eu vendo meu carro. Pronto, resolvi um problema, deu um alívio. A dívida com o banco. Isso, mas aí eu continuo gastando mais do que eu arrecado, daqui a pouco a minha dívida está do mesmo tamanho que estava antes. Ou seja, você jogou fora o que você tinha guardado. Joguei fora isso. Ganhou só um tempinho e está com a mesma dívida. E a mesma questão em relação às privatizações. Eu vou conseguir levantar uma grana, mas se eu não conseguir resolver o problema que a gente chama de fluxo na economia, você volta ao que você estava antes. Acho que a dificuldade é conseguir olhar tanto para o curto quanto para o longo prazo, né? E equilibrar as coisas, né, Mauro? Bom, vamos continuar falando aqui sobre o governo Bolsonaro, que vai se iniciar no próximo ano, aqui no Economia Tudo. E você, tem alguma dúvida? Está acompanhando aí no noticiário? O Paulo Guedes falou alguma coisa que você não entendeu? O Bolsonaro propôs alguma coisa que você não entendeu? Pois é. Manda para cá a dúvida que a gente vai buscar encontrar alguma resposta para você. E como sempre, eu te convido para conhecer lá o porquê.com.br, para se inscrever no nosso canal. E tocar o sino. Toca o sininho para receber as nossas notificações. Valeu, gente. Até a próxima semana.